hoje. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem a misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel. Você pode repetir comigo? Então foi revelado o segredo a Daniel. Só a igreja. Então, numa visão de noite, então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos, e ele revela o profundo e o escondido. Você pode repetir comigo? Ele revela o profundo e o escondido. Você pode repetir, igreja? Aleluias. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Eu vou ler mais uma vez o versículo 19, e a igreja lerá o versículo 22. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. A igreja, o 22. Você pode desocupar as suas mãos e você pode dar o melhor aplauso ao Senhor, nosso Deus, eterno Pai. Aleluia. Me dê alguns minutos para compreendermos o que Deus quer nos falar nesta noite. Nabucodonosor tem um sonho, e esse sonho o perturba. Esse sonho tira a paz do rei. O rei precisa de uma revelação do sonho, que não deixa com que ele esteja mais sossegado. O rei não dorme bem, o rei não come bem, não se alimenta. O rei está abatido, porque o sonho o perturba. Ele chama os sábios do seu reinado, os adivinhos, os feiticeiros, na realidade, porque procrastinação é feitiçaria. E eles, então, são chamados diante do rei, e o rei conta o sonho a eles, mas nenhum deles consegue dar a interpretação, a revelação. O rei fica tão furioso que decide mandar matar todos os sábios, todos os adivinhadores, todos os feiticeiros. E alguém, então, se lembra que há no reino de Nabucodonosor um jovem que fora levado de Judá e que era muito sábio e tinha um espírito de revelação, o Espírito de Deus. Então o rei convoca Daniel à sua presença, e Daniel pede ao rei um tempo para buscar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores,
para receber de Deus, onisciente, onipresente, onipotente, Pai da sabedoria, o que conhece o escondido e o oculto, a revelação para que o sonho do rei tivesse uma resposta. Daniel, então, é liberado dentro desse tempo, chama os seus companheiros Ananias, Misael e Azarias para unir-se a ele em oração, porquanto se o sonho não fosse revelado, todos perderiam a sua vida. Escute, eu tenho uma palavra já para você. Há momento que Deus vai colocar nas tuas mãos a revelação da direção para a vida de alguém. Eu não sei se eu glorifico a Deus ou se eu fico preocupado, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas eu sei que, quando o Senhor nos chama para representar alguém ou alguns, Ele nos trará a revelação. E hoje o Senhor falou comigo que numa oração de guerra, nós precisamos saber pelo que, por que e o que nós estamos determinados a guerrear. Nós precisamos de uma revelação dos céus, para que a nossa guerra não seja um tempo perdido e não coloque a vida de outros em risco. Você está entendendo? Diga glórias a Deus. O Senhor responsabiliza a igreja, eu, você, todo o seu povo, para clamar a Ele, buscar a Ele, porque Ele nos dará a revelação certa. Diga isso para alguém: Deus te dará a revelação certa. Você pode repetir isso bem forte para alguém: Deus te dará a revelação certa. Não há engano em Deus, não há engodo em Deus, não há mentira em Deus. A palavra que sai da boca de Deus é verdadeira. Não há variações na palavra revelada pelo Senhor. A palavra que vem de Deus para nós, ela não volta vazia. Ela será cumprida e abençoará, prosperará a vida daquele ou daquela ou daqueles pela qual ela é enviada. Porém, eu vejo um jovem responsabilizado agora em receber de Deus uma revelação de proteção, uma revelação de direção, uma revelação que vai mudar para sempre a história, não somente de um rei, mas vai proteger aqueles que estão em riscos de vida diante deste rei. Levante a tua mão e diga comigo: a revelação que vem de Deus protege a minha vida. Deus já está falando com pessoas aqui. Repita comigo: a revelação que vem de Deus protege a minha vida. Eu aprendo em todo o tempo da minha vida cristã e pastoral que a revelação caminha paralelamente com o livramento. Quando Deus nos dá uma revelação, Ele já está nos dizendo: fique tranquilo, fique calmo, não esquenta, não se desequilibre, não fique nervoso, porque eu trago a revelação e já preparo o livramento. Mas para os que o buscam, para que os que o temem. Esqueci de você não, Nilton. Diga para o teu irmão: a revelação é uma muralha de Deus para a proteção da tua vida e daqueles que estão inseridos nela. Ah, meu Deus, sacode esse crente aí e diga para ele: entenda o que Deus está te falando.
porque você está em uma oração de guerra, e você está em guerra porque você está orando. Então toda a seta enviada contra a tua vida, toda a arma forjada, preparada contra você, coisas que você não está vendo no âmbito espiritual, Deus já te trouxe a revelação, e a revelação foi agora erguida como uma muralha, para te proteger. Nenhuma seta vai chegar a você, porque Deus vai quebrá-la no meio do caminho. Arabácia. Levanto e do que necougas terranaios. Urobiana subiandalavias terranaios. Por favor, com muito carinho, segura na mão de alguém e diga assim: me faça um favor. Não faça nada por você mesmo. Hablando que a nave, as terras, na subindo, na coubina, na baixete. Quando você está debaixo da revelação, o Senhor leva a luz para que as trevas sejam dissipadas. O oculto te é revelado, o que ninguém sabe. Você começa a receber de Deus, e você passa a saber por antecipação. Isso é privilégio, diga comigo, é privilégio. Está todo mundo esperando. Tem gente que já está se despedindo da família, dizendo: eu vou morrer, acabou, não tem mais jeito. Quem está debaixo da revelação tem a proteção. Quem está debaixo da revelação de Deus vai passar por aperto, decepções, frustrações, vai passar por momentos tristes e difíceis, mas vai chegar no tempo em que a palavra vai mudar a história, vai mudar o contexto, e vai preparar uma festa, e vai tocar a trombeta, e vai anunciar dizendo: o tempo de cantar chegou. A revelação prepara vestes novas para você. A revelação prepara vestes de honra para você. Não se preocupe. Está todo mundo de repente dizendo: ai, o que vai acontecer conosco? Esse menino não vai revelar nada, nada virá, porque se nós não conseguimos, ele não vai conseguir. Ei, a revelação faz surpreender quem não acreditou em você. A revelação muda o contexto, muda a fala de quem já está dominado pela incredulidade. Quantos aqui tem pelo menos 2 promessas sem ser a salvação da sua alma sobre a sua vida? Levante a mão. Quantos aqui tem pelo menos 2 promessas que ainda não foram cumpridas? Levante a mão. Quantos aqui tem pelo menos 2 promessas que ainda não foram cumpridas e são muito difíceis e o tempo está passando? Levante a mão. Dá um sorriso para o teu irmão, diga para ele: não se preocupe. A revelação é o relógio de Deus para marcar o tempo certo do meu culto de ação de graças. A questão é que há pessoas que elas se esquecem da revelação pelo contexto antagônico, pelo contexto antônimo das situações que ela começa a viver. As pessoas acreditam que se existe uma promessa, então tudo tem que andar direitinho, certinho, no quadradinho. Quem te disse que promessa tem que seguir lógica? Você pode dizer para o teu irmão: diga, irmão, eu quero te dar um anúncio, um aviso, uma informação. Promessa não segue lógica. Promessa quebra protocolos. Promessa quebra lógicas humanas.
Promessa pode virar a cabeça de alguém, deixar o crente louquinho, mas depois organizar tudo e mostrar que Deus é Deus na vida dele. Deus está buscando alguém nesse reinado que esteja disposto a buscar uma revelação. Não uma revelação que venha nos montes pela boca das pessoas. Eu não vejo Daniel buscando nos homens. Eu vejo Daniel buscando a revelação de Deus. Há pessoas que, enquanto não há revelação de homens, elas não ficam, elas não param, elas não firmam, elas não enraizam. Tem que estar onde o profeta está sendo usado. E nem todo profeta está sendo usado verdadeiramente por Deus. Eu aprendo que há 3 tipos de profecias: a profecia da carne, a profecia do coração e a profecia que vem de Deus. A profecia da carne é aquela carnal que alguém tem que entregar alguma coisa, porque senão não é visto como profeta. Profeta até calado, ele é visto, identificado como profeta. Elias era conhecido pela sua roupa, pela sua forma de vestir, pela sua forma de andar, pela sua forma de viver. Mesmo escondidos, sabiam que era Elias o profeta. João Batista, o profeta, que anunciou, que preparou o caminho de Jesus, era conhecido pelas suas vestes, era conhecido pela sua forma de se alimentar, pela sua forma de viver. Você não é conhecido pelo que você fala, mas pelo que você vive. Quantos aqui estão crendo nessa palavra e podem glorificar o nome do Senhor? Daniel agora está buscando uma revelação de Deus. E essa revelação não pode ser entregue pelo coração, não pode ser entregue pela carne. O que é a revelação, a profecia do coração? É aquela que você quer tão bem, tanto o bem da pessoa, você ama tanto a pessoa, você já está sonhando com a vitória da pessoa, que o seu coração expressa pela tua boca esse sentimento. E você entrega a pessoa, e você acredita que está entregando algo de Deus, mas você está entregando algo do teu coração, dos teus sentimentos, das tuas emoções, da tua ligação emocional com a pessoa, e a coisa não acontece, e você diz: eu não sou teu profeta. Deus disse: você é, mas você não falou pelo que eu falei, você não falou pela minha boca, você falou pela boca do teu coração. Mas quando a profecia ou a revelação vem de Deus, ela se cumpre, porque a palavra de Deus não se volta vazia. Eu vou concluir esta palavra dizendo para você que eu vejo um homem em guerra. Em guerra não somente por ele, mas em guerra por uma linhagem de profetas. Em guerra por uma linhagem de sábios. E em guerra até por alguns enganadores. E é o que nós estamos fazendo aqui. Eu não estou aqui representando só as minhas necessidades. Eu não estou aqui guerreando só pela minha vida. Eu estou aqui guerreando por pessoas que precisam da revelação de Deus para a minha vida, para que a vida delas sejam tocadas, para que a vida delas sejam mudadas, inflamadas, incendiadas pelo poder de Deus na vida delas. Você está aqui representando alguém, e quando você recebe a revelação de Deus pela sua oração de guerra, o inferno recua, o diabo tem que recuar, e você se sente protegido, não somente protegido, mas você se sente agora fortalecido, porque a revelação te fortalece. Eu quero que você seja corajoso agora, eu quero que você segure na mão de alguém e diga assim: a revelação de Deus vai levantar a tua cabeça. E se ele está abatido, entristecido, diga: não se preocupe, porque a revelação de Deus vai mudar o teu ânimo. A revelação de Deus vai te dar ousadia. A revelação de Deus vai te dar autoridade. A revelação de Deus vai te colocar na postura de um guerreiro. A revelação de Deus vai te levantar e te fazer, diante daqueles que não acreditam, alguém que Deus separou para declarar vitória. Então, por favor, fique em pé, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Se você quer aplaudi-lo, pode aplaudi-lo, porque ele merece.
Aleluia! Só o Senhor é Deus. Uma igreja sem revelação é uma igreja sem destino. Um ministério sem revelação é um ministério sem destino. Perdido, desorientado. As pessoas estão querendo guiar a igreja. As pessoas estão querendo conduzir o Espírito. O Espírito se conduz pela revelação. Porque Ele fala à igreja. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, não é o apóstolo, não é a apóstola, não é o pastor, quem conduz a igreja é o Espírito que revela à igreja o caminho, é o Espírito que revela à igreja a direção, é o Espírito que revela à igreja a forma, o método, é o Espírito que revela à igreja como a igreja tem que proceder, diante dos momentos bons, diante dos momentos difíceis, é o Espírito que vai te revelar na tua casa, como você tem que fazer, como você tem que agir, como você tem que proceder, como você tem que se posicionar, o Espírito vai revelar quem busca. Hoje o que mais se fala é de mentoria. Mentoria é muito importante você ter mentoria. Não desvalorizo a mentoria humana através de conhecimentos, de metodologias, mas a igreja e o servo de Deus precisa de algo a mais. A igreja e o servo de Deus, a serva de Deus precisa que o Espírito conduza. Se o Espírito Santo não conduzir a tua vida, se o Espírito Santo não conduzir você pela revelação da palavra, se o Espírito Santo não conduzir a igreja pela revelação da palavra, nós andaremos em círculo e morreremos no deserto. Mas quando o Espírito Santo, Ele diz, vem para mim, clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aí nós entendemos que a igreja na terra e Deus do céu conduzindo-a para vitórias certas. Me dê só mais um minuto, por gentileza. Firma aí os teus joelhos, os teus pés. Versículo 19. Então foi revelado o quê? Foi revelado o segredo. Foi revelado o oculto. Se nós soubéssemos o que vai acontecer na nossa vida, o que ainda não aconteceu, nós tomaríamos decisões, nós agiríamos de forma diferente em muitas situações, nós realizaríamos coisas maiores ou menores, a nossa performance seria muito diferente, mas o amanhã pertence somente a que igreja que pertence ao amanhã? Então eu vou dizer por que eu estou pregando essa palavra para você aqui hoje. Porque nós vamos entrar em oração de guerra para que o Senhor comece a nos revelar coisas para o nosso amanhã. Coisas para o nosso presente e futuro, ou futuro presente. Coisas que nós ainda não estamos entendendo, coisas que nós ainda não estamos compreendendo, e que está martirizando a nossa mente, e que está sufocando o nosso coração, e que está abatendo a nossa alma. Nós precisamos entender o que é que Deus está fazendo. Eu preciso entender o que Deus está fazendo. Quantos precisam entender o que Deus está fazendo? Então levante a tua mão comigo e diga: Deus, me revele o que tu estás fazendo na minha vida, o que tu estás fazendo na minha casa, o que tu estás fazendo comigo. Eu preciso de uma revelação para não sair do teu propósito, para não sair do teu caminho, para não me perder no teu destino. Eu preciso de uma revelação, porque pessoas estão esperando respostas pela minha boca. Ser profeta é entender que o preço é muito alto. É colocar a sua vida em risco por causa da vida de muita gente. E às vezes de gente que não tem nada a ver com você. Mas o seu erro pode matá-las. Se Daniel errasse aqui, muita gente ia morrer. E gente que não tinha nada a ver com ele. Gente que nem gostava dele. Gente que não queria nem estar com ele. Pelo contrário, gente que até tentou matá-lo. Planejou
forjou contra ele e ele foi parar numa cova de leões. Mas eu quero dizer que quem busca a revelação de Deus, põe a mão no teu coração, isso é muito forte. Quem busca a revelação de Deus não tem inimigos. Deus faz isso com um coração puro. O Senhor, por muitas vezes, vai te revelar, te dizendo: abençoe quem você não quer abençoar. Abrace quem você não quer abraçar. Ame quem você não quer amar. Porque quando o Senhor traz a revelação, Ele não traz para resolver o meu problema na maior parte das vezes. Ele traz para me direcionar para resolver o problema dos outros. Por isso que o profeta é solitário. Por isso que o profeta, quando foge, não vai para a casa da sogra, não vai para a casa do tio, da tia. O profeta, quando foge, procura o quê? Uma caverna. Ficar sozinho com Deus. Feche os teus olhos, por favor. Eu hoje vou fazer diferente, porque o Senhor já me revelou diferente. Eu vou pedir o ministério para vir aqui à frente, por gentileza. Todo o ministério. Eu vou pedir ao ministério para derramar uma unção sobre a tua vida.